É o fim do Estatuto do Desarmamento? De fato, não é o fim do Estatuto do Desarmamento, porque o decreto serve para regulamentar uma lei existente. A lei que existe é o Estatuto do Desarmamento e esse decreto, então, regulamenta essa lei. O que nós estamos fazendo, o que o presidente Bolsonaro tem feito com esse decreto, é justamente ampliar o rol das armas e das pessoas legitimadas para ter a sua posse. E fazendo isso em respeito à vontade do povo brasileiro que em 2005, através do referendo, se manifestou e por 63% dos votos, as pessoas do Brasil, a população brasileira, votamos para que a gente não se desarmasse. Hoje, na verdade, o que a gente percebe é que os bandidos continuam fortemente armados, enquanto nós, cidadãos, não podemos ter a nossa arma e nosso direito à legítima defesa. Então não é o fim do Estatuto do Desarmamento, mas quem dera se fosse. O decreto diz o seguinte, que políticos detentores de mandatos, né, desde o presidente da República ao vereador, possam ter o porte de arma. Nesse caso, a única prerrogativa é que se esteja no mandato para ter o porte. Passar para o deputado Felipe. Não é a única prerrogativa. Porque, como disse, o decreto regulamenta a lei que é o Estatuto do Desarmamento. E lá no Estatuto do Desarmamento, ali a lei traz os critérios que uma pessoa pode, que uma pessoa deve cumprir para poder ter a sua arma. Por exemplo, o exame psicotécnico, o teste de aptidão mental, o teste para saber se sabe manusear uma arma, a idade mínima. Então, todos esses critérios são critérios que a lei traz, né? Então, o decreto não pode revogar aquilo que está na lei. Então, mesmo que seja um político, um vereador, deputado estadual, federal, presidente, o rol dos políticos em mandato tem que cumprir essas determinações constantes no Estatuto do Desarmamento. Como o Estado poderia agir de maneira efetiva a garantir que o cidadão, por trás de um porte de arma, tem as devidas condições psicológicas para portá-la? E porque, assim, é inegável que nós vivemos num país em que o braço armado do Estado assassina com 80 tiros um cidadão em uma metrópole. Então, isso acredito que coloca em xeque, ou então deveria mais do que não colocar em discussão o ponto das condições psicológicas. O que vocês pensam a respeito e como poderia se dar de maneira efetiva esse laudo, essa análise? Uma boa pergunta, porque quem faz é a própria Polícia Federal, o órgão competente, segundo o Estatuto do Desarmamento, a analisar se os critérios foram de fato cumpridos pela pessoa que está solicitando o porte ou a posse de arma. Mas só emendando a sua pergunta, você citou aquele exemplo lamentável, revoltante, daquele agente das forças de segurança que assassinou um pai de família com 80 tiros. Veja só, o exame psicotécnico para as forças de segurança não é necessário que seja feito anualmente, né? Então, o que eu defendo é que, inclusive, esse cidadão seja punido na forma da lei. E isso me demonstra que, mesmo nos casos em que o Estado, munido das suas... Desculpe. O Estado, munido das suas armas, através das suas forças de segurança, mesmo assim, isso não nos garante uma completa segurança. Porque quem praticou esse homicídio horrível foi um agente do Estado, foi um agente das forças de segurança. O que o decreto faz não é obrigar a cada cidadão a ter uma arma na sua casa, mas para permitir que aquela pessoa, homem ou mulher, que queira ter uma arma, possa ter uma arma para se defender. Eu quero saber o seu olhar diante da macroeconomia, porque a partir do momento que houver esta flexibilização, nós temos aqui no país a Taurus, uma das fabricantes do nosso país. Flexibilizando, nós iremos aumentar empregos, nós iremos aquecer o mercado e externamente, diante dos olhos de outros países, nós iremos trazer para o nosso país um ranking em que nós teremos uma segurança pública maior. Qual é o seu olhar diante disso como deputado? Porque o deputado, além, é claro, de assegurar a população segurança, ele deve olhar também para a economia brasileira. E a regulamentação, a flexibilização, eu considero que traria tudo isso. Eu quero saber o seu posicionamento em relação a isso, deputado. De fato, a Taurus passa por problemas. E o problema tem nome. Chama-se monopólio, que o governo da Dilma Rousseff criou em prol da Taurus. Não sei o que ganharam em troca. Mas o fato é que permitiram e viabilizaram a Taurus como a única empresa possível no país. Então todas as forças de segurança têm que comprar armas da Taurus, né? E os empregos gerados através da indústria armamentícia
são empregos altamente qualificados, são engenheiros, se nós pegarmos o perfil daquelas pessoas que trabalham na indústria armamentícia de outros países, são perfis altamente qualificados com salários muito altos, né? Então a Taurus passa de fato por dificuldades por conta do monopólio. São aquelas relações existentes nos governos passados, nada republicanas, entre grandes empresas e o governo. Quais são as medidas que o senhor acredita que tem que ser consideradas para haver um controle e uma fiscalização dessas armas em circulação? E, inclusive, hoje foi divulgada uma carta assinada por 14 governadores do país que abordam esse tema. Então, eu gostaria de saber qual o seu posicionamento. Essa carta que foi divulgada dos 14 governadores contrários ao decreto do presidente Bolsonaro, eu quero deixar aqui um desafio para eles. Porque governador tem direito a escolta armada, anda dentro de carro blindado, com escolta da polícia fortemente armada. Se eles são contra, então a primeira coisa que esses governadores têm que fazer é abrir mão da escolta armada que eles andam. Abrir mão da polícia fazer escolta 24 horas, não só para eles, como para a família. Porque veja só, o que a gente vive no país hoje é que uma casta superior, entre aspas, possui o direito de ter suas armas, enquanto a grande parcela da população não. Brasília é a cidade do Brasil que mais tem registrado o número de armas. Ou seja, os amigos da corte, que estão aqui dentro do parlamento, têm direito a armas, né? Enquanto a grande parte da população não. Eu vi uma matéria no Estadão específica sobre o decreto de armas e lá dizia que, de acordo com alguns especialistas que foram entrevistados, quanto maior a arma circulando numa sociedade, no meio social, maior será o índice de criminalidade daquele meio social. E eu queria fazer uma pergunta para o deputado Felipe: por que seria diferente com o decreto do Bolsonaro? Porque esse dado que você trouxe é falso. Se nós formos pegar, por exemplo, a pesquisa de Harvard, de universidades reconhecidas do mundo inteiro, e se nós formos pegar os dados da história, aquilo que de fato aconteceu, a gente percebe que é exatamente o oposto. Quanto mais armas circulando numa sociedade, menos crimes existem, né? Esse é o dado correto. Não é o Felipe, não é a opinião do Felipe, não é a opinião do João, enfim, é os dados feitos pela Harvard e inúmeras outras universidades que comprovadamente trouxeram esses dados. Tem um livro muito interessante que chama Mentiram para Mim sobre o Desarmamento. Lá eles compilam todos esses dados e mostram aquilo que aconteceu com outros países, trazem os dados de universidades, trazem os dados de pesquisas feitas não só no Brasil, como em todo o mundo. Mas vamos para os dados do país, vamos para os dados do Brasil. Estou aqui com os gráficos. Tirando a minha anotação que eu fiz aqui agora, mas aqui os gráficos, esse é o número de homicídios nos últimos anos do país. Então veja, a partir de 2003, com a edição do Estatuto do Desarmamento, o número de homicídios simplesmente disparou. Isso comprova a falência completa do Estatuto do Desarmamento. É necessário, nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, que a gente debata os assuntos. E segurança pública é um dos assuntos mais urgentes que nós temos que debater. A gente precisa, na minha visão, revogar a audiência de custódia, que libera 50% dos presos em flagrante hoje. A gente precisa rever a política de fronteiras. A gente precisa acabar com a impunidade, que, na minha visão, é o grande problema da segurança pública. Dos 60 mil homicídios cometidos por ano no nosso país, apenas 1% são levados a julgamento. Então é um número completamente absurdo, é um gargalo gigantesco que nós temos que solucionar e que, na minha visão, o decreto vem para corroborar com toda essa nova reformulação da política de segurança pública que nós temos que fazer, temos que tratar desses assuntos nos próximos anos. Então, me sinto muito agradecido em estar aqui, me coloco à disposição de todos e também concordo com o João que o investimento na educação ele é necessário. Só que nós temos que resolver o problema imediato, que são 60 mil homicídios por ano, e respeitar a voz da população brasileira que em 2005 decidiu não se desarmar.